Graças a Deus, a paz do Senhor, meus queridos seguidores do canal da Bênção. Oh, glória a Deus. Aqui em São Sebastião está um frio e eu estou aqui na sala, no escritório da igreja, para fazer uma gravação pequena hoje. Eu quero ler aqui com vocês no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e versículo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 4. Está dizendo assim, ó. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Glória a Deus. Deus seja louvado. Essa passagem, ela fala sobre vaso e cada um saiba possuir. É interessante quando se fala vaso, tem até um jargão que as pessoas costumam falar, ô vaso, ô varão, ô vaso, né? Por que vaso? Por que crente cristão é chamado de vaso na Bíblia? Vaso, ele é criado, ele é feito para ser usado em ornamento, plantas, flores. E no caso espiritual, o vaso somos nós. Eu fico observando que cada vez que o Espírito Santo nos usa, ele está usando o vaso. Quando se fala em vaso, tem que lembrar, em primeira instância, aqueles vasos de barro, cerâmica, esse porcelanato, esse vaso de vidro, de plástico, isso veio depois. Mas desde a antiguidade, o vaso era de barro, era argila. A Bíblia fala de vaso também quando o oleiro rodava aquele vaso, contornando ele, fazendo o perfil de um vaso. Esse vaso ele veio se quebrar na mão do próprio oleiro. Observe que o oleiro pegou para refazer o barro, o vaso. Isto me leva a dar uma palavra aos ouvintes, aos irmãos, que no descuido que você teve, um descuido espiritual, um descuido do compromisso com a obra de Deus, com você próprio, descuido da sua própria fé, da sua própria confiança no Senhor, e você veio a cair, a tropeçar. Existem tombos totalmente desastrosos, existem escorregões, e existem coisas que a pessoa fica realmente agora isolado, quebraduras, fraturas, amputação por consequência do tombo, da queda. Eu estou falando em âmbito espiritual. Tem casos na vida do crente que um pequeno descuido que ele teve, ele percebeu que o Espírito Santo não se agradou. Quando é que nós percebemos que o Espírito Santo não se agradou? Todos nós cristãos temos dentro de nós o Espírito Santo. Isso aí foi o próprio Jesus quem disse. Jesus disse, eu vou para o Pai. Quando chegar lá, vou rogar ao Pai que vos envie o Espírito Santo. Quando ele vier para vós, ele vos guiará em todas as coisas.
Quando fala todas as coisas, é claro que é algo espiritual concernente à palavra, ao evangelho, à igreja, à santidade, à pureza. Mas também todas as coisas se referem ao nosso dia a dia. É que muitos crentes ainda não tiveram a experiência de conversar com o Espírito Santo nos momentos mais necessários, momentos de decisão, por exemplo, uma decisão para comprar uma casa, vender uma casa, comprar um carro, vender um carro, comprar uma moto, vender uma moto, pedir alguém em casamento, marcar data de casamento, casar com alguém, tudo sem orar, tudo sem busca. E tem uma coisa que não deixa o cristão tomar a decisão de orar, seria a ansiedade. A ansiedade é uma grande inimiga do cristão, é uma grande inimiga do ser humano. Porque quando uma pessoa está ansioso para realizar alguma coisa, não obedece a voz do pai, não obedece a voz da mãe, às vezes não obedece a voz do marido, da esposa, do filho, o filho não obedece a voz do pai, assim por diante, e quando menos espera, assumiu o compromisso. Se o Espírito Santo não está nesse negócio, vai ser triste. É o tombo que eu acabei de falar. Tem coisa que é um escorregão, quer dizer, uma coisa pequena que você não orou, decidiu por conta própria e, enfim, é um escorregão porque vai ter uma consequência, mas não tão grave quanto uma tragédia por conta de uma falta da direção do Espírito Santo. Tem pessoas que dizem assim: eu tenho grandes amigos, muitas amigas. E realmente é uma troca de confiança um no outro, que passa até a ser íntimo nas conversações, nas conversas, nos assuntos. Se torna até parecendo irmão, parecendo irmã, parecendo parente, amigo, família. E esse tipo de pessoas dificilmente vai pedir ao Espírito Santo a direção para ele se dirigir naquela decisão pelo Espírito Santo, porque segundo a mente dele, fulano disse que eu posso fazer, fulano deu uma opinião que vai dar certo. Eu falei para o meu amigo, minha colega, ela disse joinha, pode ir. Eu gostei também, vai ser bom, pode comprar, pode negociar, pode fazer. Então a pessoa vai cheio de confirmações de palavras de pessoas que estão todos com o pé na areia. Ninguém ali tem fundamento, ninguém ali está na rocha. Está todo mundo na areia. E está dizendo para o outro, pode ir, pode fazer, o que você acha? Eu estou pensando em comprar um carro, o que você acha? Eu estou falando com um cristão. Dificilmente a pessoa entra no quarto e fecha a porta, como Jesus falou. Entra no teu quarto, fecha a porta e orarás a teu Pai que está no céu. Ali não tem que ter amigo, parente, ninguém, é você e Deus. Senhor, estou aqui porque eu preciso decidir, eu quero decidir uma situação. Aí você vai falar com Deus o que é o assunto. O Espírito Santo, vendo que você honrou Ele, buscando direção, você não vai ouvir a voz dele audível, fisicamente. Porque o Espírito Santo ele vai trabalhar lá no âmago, na alma, nos sentimentos, nas emoções, na sede das emoções. O Espírito Santo vai colocar um tipo de um coração vai se fechar
a natureza vai fechar para aquele negócio. Tem casos que vem até uma tristeza. É onde você tem que parar e falar, não, eu vou parar com esse negócio. Deus não está no negócio, não. Por isso que eu disse que tem tragédias em decisões. Quando aqui está dizendo a palavra, cada um saiba possuir o seu vaso em honra. Esse vaso que é a nossa alma, é o nosso espírito, o nosso ser, ele foi lavado um dia. Esse vaso ele era imprestável, estava cheio de pecado, de imundícia, as iniquidades, promiscuidade, estava no pecado. Esse vaso ele era sujo. Jesus fala lá em Mateus que nós éramos como sepulcro, da sepultura lá do cemitério, pintado de branco por fora e por dentro uma situação de putrefação, um corpo já diluído, um mau cheiro insuportável. Assim era o vaso nosso, nossa vida, nosso coração, nossa alma, nossa mente. Por que que nem todos recebem uma palavra de alguém quando fala de Jesus, fala de Deus, da graça divina? Nem todos aceitam, porque o vaso está sujo. O vaso está ocupado pelo pecado. Aí quando vem para Jesus, o Espírito Santo, ele trabalha ali limpando aquele vaso, e precisa agora ser lavado. Veja que vai ser lavado com o sangue. Sangue de Jesus Cristo vai lavar. Lembra da cruz? Aquele sangue foi derramado por nós. Aí a palavra diz, fostes lavados, fostes santificados, fostes purificados. Então esse vaso está limpinho e branco. Ele está preparado para quê? Jesus vai usar esse vaso agora para ele, agora é para ele. Você agora já não é mais seu, não. Você foi transformado em um vaso. Agora Jesus vai usar o vaso. Tenta pegar o vaso de alguém. Pega o vaso de uma irmã, o vaso de uma irmã, ou da esposa, ou de alguém, e começa a usar em outras coisas. Não, vai dar confusão, porque o vaso é de alguém. Então, depois que você passou pelo procedimento de ter aceitado a Jesus, renunciado a este mundo e confessado seus pecados, e aceitado a Jesus como Senhor, Ele te deixou mais alvo que a neve. E esse vaso agora está com a boca aberta. Primeira pessoa que Jesus vai colocar dentro deste vaso, porque é dele, esse vaso é dele. Você é dele, você é um vaso de Deus, vaso de honra. Então a primeira pessoa que Deus vai colocar dentro deste vaso, quem será? Flores, planta? Não, estou falando de coisas espirituais. Quem vai agora entrar nesse vaso e possuir dia e noite, noite e dia, é aquele que Jesus falou lá em Mateus. Quando eu chegar lá, vou falar com o Pai que vos envie o Consolador. Onde é que fica esse Consolador? Pendurado nas paredes, nas cruzes, pendurado em objetos, em chaveirinhos, em fotografias. Tem uns que fazem até umas pombinhas brancas dizendo que é o Espírito Santo. Não. Esse vaso vai ser habitado agora pelo Espírito Santo. Oh glória! Espírito Santo vai habitar nesse vaso agora.
Por isso que você sente esta alegria, esse prazer de ser cristão, esse prazer de ser um servo de Deus. Uns cantam, outros pregam, outros oram pelos enfermos, outros profetizam, outros têm revelação. Cada um é usado de uma maneira gloriosa. Cada um tem um talento de Deus. E esse vaso está aí, cheio do Espírito Santo. É preciso você, no nome de Jesus, dar manutenção nesse vaso. Tem pessoas que têm vaso lá no seu jardim, na sua área, cheio de flores, planta, mas nunca parou para colocar o vaso em cima de algum objeto e começar a limpar por fora. Dependendo da situação, às vezes é obrigado até a tirar o que está tudo ali dentro e dar uma manutenção naquele vaso outra vez e voltar tudo novamente ali. Como é que é isso aí espiritualmente? Sabe como que é? É quando você abre a porta do seu quarto e você começa agora a falar assim: Senhor Deus, eu vim aqui agora hoje, estou prostrado aqui no chão porque eu quero fazer limpeza no meu vaso. Você não consegue fazer. Eu estou falando de vaso espiritual. Mas se você for no lugar certinho, no chão, prostrado, ajoelhado, ou prostrado, que é deitado, no chão, e falar: Senhor, eu quero mais limpeza, eu quero mais brancura. Eu sei que o Espírito Santo está comigo, mas eu percebo que ele está sempre ficando meio triste, ele está sempre ficando meio... de vez em quando ele dá uma afastada, ele se retira um pouco de mim. É aquela hora que eu me sinto vazio, é aquela hora que eu me sinto seco, sem unção. Eu já percebi que é o Espírito Santo que sai. Então, meu Deus, eu me coloco aqui agora e te peço: traga dos céus um fogo, traga do céu um fervor, traga dos céus brasas vivas, chamas do céu, fogo, purifica as paredes deste vaso. Passa por dentro de mim o sangue do Cordeiro de Deus. Resplandeça uma lâmpada aqui dentro, Senhor. E aquilo que tu não está se agradando, me faça eu saber. Tu fala em visão, tu fala em profecias, tu fala em sonhos. Eu me abro, eis que eu me abro para ti, ó Deus. Fale comigo, fala comigo. Aleluia, oh glória. De repente o Espírito de Deus se aproxima e clavaste benébrias, onde mais do tocamine prace andenébrias. Aí o Espírito Santo chega e ele vem na sua mente e faz você se lembrar de coisas que ele não se agradou. Ele faz você se lembrar de uma coisinha ou de algo grave ou gravíssimo que você fez, você pensou e deixou transportar para dentro do teu coração, na tua mente. Alguma coisa que você julgou, que você maliciou, que você disse que não era para dizer, não era para falar o que falou, fez mau juízo de alguém. O Espírito Santo saiu. Ele não saiu para te deixar, é que ele se afasta. Por que ele se afasta? É quando aquele branco perdeu a brancura por conta do erro, por conta do pecado, ele se afasta. E ele fica esperando agora você se prostrar. Aí você pede perdão: Senhor, tem misericórdia, me purifica, me limpa, me limpa. Aí ele volta e entra outra vez. Aí você volta aquela alegria, aquele prazer, aquela bênção. Então toda vez que você perceber uma tristeza, um vazio, uma insegurança, o que está acontecendo, Senhor? Estava tão alegre ontem, estava cheio de Espírito Santo ontem, hoje amanheceu um dia meio triste.
Hoje também está tão difícil hoje, até na igreja eu não sinto nada. Não tem como você dizer que não sente nada se o Espírito Santo está lá dentro. Está em você o problema. E só descobre quando se ajoelha e quando fica meditando. Quer ver? Ó? Passa assim 2 minutos ajoelhado, dizendo: Senhor, eu estou aqui. Teu Espírito, ele fala com a nossa alma. Então abre os céus, fala comigo agora. E fica só glorificando. Glória a Deus, graças a Deus. Pode até entoar um pequeno hino. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E vai dizendo assim: glória a Deus, aleluia. Fala, Senhor, com teu servo. Traga-me, ó Deus, uma palavra. Toca meu coração. Me ajude a lembrar de coisas que tu não se agradou. E vai ficando em silêncio. Aí vem aqui no coração um sentimento de alguma palavra, alguma atitude que houve com alguém ou em certos lugares. Aí você fala: já sei o que foi. Foi aquele negócio lá. Agora ali mesmo, na oração que Deus já revelou, ali mesmo já peça perdão. Me perdoa por amor de Cristo. E começa agora a chorar e agradecer. E diz assim, como disse Davi. Ó, Davi se conhecia, hein? O pecado foi grave. No caso ali, ele já sabia o pecado qual era. A consciência dele acusava. Então ele já dobrou o joelho consciente. E por ele ser rei, ele podia estar preocupado com o trono, mas ele não se preocupou com o trono. Ele dobrou o joelho e falou assim: contra ti eu pequei. Tem misericórdia. Ele pediu a coisa mais cara do mundo espiritual. Ele disse: olha, não retires de mim o Espírito Santo. Porque ele sabia que para ele ter sucesso como rei, ele tinha que ter o Espírito Santo. Para ele escrever os salmos, ele tinha que ter o Espírito Santo. Ele lembrou lá quando foi enfrentar Golias. Ele foi cheio de quê? Do Espírito Santo. Está vendo a prova aí? Que naquele dia lá ele estava cheio do Espírito Santo, venceu Golias. Agora ele está prostrado porque houve um pecado e ele colocou sua boca no pó e se vestiu de pano de saco. Deixou lá o rei, o trono com alguém e se jogou no pó. E diz a Bíblia que ele jejuou desde manhã até a tarde. E ele dizia: não retires de mim o teu Espírito Santo, não retires. Aí depois tem uma palavra mais forte ainda quando ele fala assim: torna a me dar a tua alegria. Torna a me dar a tua alegria. Tem crente que perdeu essa alegria já faz tempo. E ele está enganado, porque ele está alegre com coisinhas, alegre com o que vem fazendo, aonde está indo, não se importa com mais nada. Só que Davi disse: torna a me dar a tua alegria. Porque quando você tem a alegria do Espírito Santo, tu pode procurar um real no bolso. Não tem? Vê se isso abate a tua alegria. Não. Estou cansado de ver crentes desempregados, devendo aluguel, sem às vezes alimento dentro de casa, mas ele pega um violão e começa a cantar. Ele canta assim, ó: esta alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. O fogo cai, o fogo cai, o crente salvo sabe para onde vai.
Deus abençoe, meus queridos. Deus abençoe. O crente que tem alegria pode ter notícias ruins, ele está alegre, porque aquela alegria não é da carne, não é das emoções, é o Espírito Santo. Aí você termina cantando assim: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Aleluia. Obrigado, um beijo na alma para todos, na paz de Jesus. Amém. Amém.